Olá, vamos iniciar mais uma aula de resumão. Essas aulas elas fazem parte da nossa maratona de estudos para o exame de suficiência do CFC. Nós estamos aí publicando quase todos os dias, praticamente, material para você estudar gratuitamente para o próximo exame do CFC. E hoje nós vamos falar sobre imobilizado. Uma aula até que rápida, mas é um resumão com os principais pontos. Nós vamos falar aí sobre recuperabilidade, valor depreciável, quando é que eu começo a depreciação, qual é a característica do imobilizado, o que eu tenho que considerar para a contabilização, enfim, tem várias coisas, vários pontos importantes, e lembrando que praticamente em todo o exame cai questão sobre imobilizado, tá certo? Então vamos lá, caneta e papel na mão, anota todas as dicas que eu vou dar, e se ficar com dúvida, manda aqui nos comentários aqui embaixo que eu te ajudo, tá certo? Então vem comigo, vamos lá dar uma olhadinha nesse resumo. Ok, vamos ao resumão sobre a aula de imobilizado. E imobilizado nós vamos falar de três pontos principais, sobre o custo de imobilizado, depreciação e cálculo de recuperabilidade, impairment. Em relação ao custo, é uma situação simples. O custo, qual é o custo do imobilizado? Por quanto eu contabilizo o meu imobilizado? Pelo valor pago, e aqui eu coloquei valor presente, porque se eu estiver comprando imobilizado para pagar a longo prazo, esse valor tem juros embutido e é um valor provavelmente significativo. Então você não vai contabilizar o valor pelo valor total, ou não vai contabilizar o imobilizado pelo valor total pago, mas sim pelo valor presente. E vai considerar a diferença como os juros, tá certo? Muito bem, o valor pago mais o imposto de importação, menos impostos recuperáveis, mais frete, mais seguro e mais tudo aquilo que eu gastar para ter esse imobilizado pronto para ser utilizado. Então lembrando que se eu tiver que gastar para construir alguma base, para colocar uma máquina, se eu tiver que gastar para fazer uma instalação elétrica ou hidráulica específica para colocar essa máquina pronta para ser utilizada, inclusive se eu gastar com testes, com técnicos, enfim, tudo que eu gastar para ter essa máquina pronta para ser utilizada, esses gastos entram no custo do imobilizado, tá certo? Aí é claro, a partir do momento que ela está pronta para ser utilizada, o que eu gastar dali para frente aí não entra mais no custo do imobilizado. Em relação ao custo ainda, né, quando a gente adquire o imobilizado, nós temos duas possibilidades ali que vão ser utilizadas para a depreciação, que é a vida útil ou vida econômica. A vida útil ela é definida pelo proprietário, e a vida econômica ela é definida pelo fabricante. Então, quando a gente compra um imobilizado, quando adquire um imobilizado, se a empresa definir quanto tempo ela vai ficar com esse imobilizado, e se esse tempo for diferente da vida econômica, então isso é vida útil, e é por esse tempo que será depreciado. Tá certo? Então, a depreciação ela acontece pela vida útil ou pela vida econômica. A empresa é que vai definir isso. Legal. Falando já de depreciação, nós temos a questão dos métodos de depreciação e a questão do valor depreciável. Em relação a métodos, existem vários métodos. Vou falar de alguns aqui mais importantes que têm caído nos exames do CFC, que é o método linear, também conhecido como método de cotas constantes ou método de linha reta, ok? Que é o quê? Aqueles percentuais, né? 10% ao mês, ao ano, 15% ao ano, 20% ao ano. Ou seja, no método linear, no método de linha reta ou cotas constantes, o valor da depreciação é sempre o mesmo. E aqui uma coisa muito importante, mesmo que o imobilizado, vamos supor uma máquina, fique parada durante um período, fique ociosa mesmo durante um período,
Se o método de depreciação for linear, linha reta, cotas constantes, nós teremos depreciação mesmo nesse período em que houve ociosidade, mesmo no período em que a máquina fica parada. Por quê? Justamente porque é um método linear, é igual durante toda a sua vida útil, independente do que aconteça. A máquina trabalhou mais, trabalhou menos, ficou parada, não importa. A depreciação será sempre a mesma mês a mês. Legal. Depois tem o método do saldo decrescente. O saldo decrescente, também chamado soma dos dígitos dos anos. Caiu, se eu não me engano, uma questão até agora sobre esse cálculo. E esse cálculo, na verdade, ele tem o nome também de saldo decrescente, porque a ideia é que eu tenha o maior valor de depreciação no primeiro ano de depreciação. E depois vai diminuindo, mês a mês, ano a ano. Então, os primeiros meses, o primeiro ano, sempre tem uma depreciação maior. E a justificativa para isso é que a máquina é mais nova, obviamente. Então, a perda sempre é maior, né? A perda do valor, que é baseado no valor. Ok? Beleza. Aí nós temos a depreciação também pelo uso. Aqui, na depreciação pelo uso, nós vamos ter aí cálculos relativos a quantidades produzidas ou, de repente, horas trabalhadas. O importante é que o método de depreciação pelo uso, se eu tiver mais uso do equipamento ou menos uso, eu vou ter mais depreciação ou menos depreciação, justamente porque é pelo uso. Então, considerando assim, se eu tiver um período em que a máquina fica ociosa, ela fica parada, eu não terei depreciação. Lembra que no método linear, mesmo que a máquina fique parada, tem depreciação. Mas no método pelo uso, seja por quantidade produzida ou por hora trabalhada, se eu tiver essa máquina parada, a depreciação será zero. Não é que a gente não usa o termo para de fazer depreciação. Não, a gente usa o seguinte: a depreciação é valor zero. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Parar de fazer depreciação é não fazer mais, nunca mais. E quando eu tenho depreciação zero, é que naquele período, né, o cálculo não refletiu valor nenhum. Por quê? Neste caso, porque não foi utilizado. Legal? Bom, quando é que eu inicio o cálculo de depreciação? Independente de qual método seja, sempre eu vou iniciar quando a máquina, o bem, o imobilizado estiver pronto para o seu uso. Eu uso muito o exemplo da máquina, mas não precisa ser só máquina não, pode ser móveis e utensílios, pode ser veículos, enfim. Está pronto para uso? Então eu começo a depreciação, mesmo que eu não use nesse momento, mas eu já começo a depreciação. É claro que se eu estiver falando do método de cálculo pelo uso, aí é claro, é só quando eu começo a usar mesmo, né? Mas se eu estiver falando dos outros métodos, a partir do momento que está disponível para uso. Tá legal? Muito bem. Valor depreciável. Então, para fazer o cálculo de depreciação, eu preciso primeiro saber qual é o valor que eu vou depreciar. E qual é o valor depreciável? É o valor de custo do imobilizado menos o seu valor residual menos o ajuste para a perda. O que é o valor residual, né? O valor residual é o valor de venda após a vida útil. Só que eu tenho que estimar quando eu compro o imobilizado. Então eu comprei o imobilizado hoje e a ideia é que a gente fique com ele durante 3 anos apenas. Bom, 3 anos, então é vida útil. Esse imobilizado que eu comprei, ele tem vida econômica de 10 anos. E nós definimos que a vida útil dele será de 3. Então, olha só, se um imobilizado está programado para ter valor econômico durante 10 anos, se eu fico com ele só 3, significa dizer que ao final desses 3,
ele ainda tem um valor comercial. Eu consigo vender ele. Esse valor comercial estimado, que eu vou estimar agora quando eu compro, é o nosso valor residual. Então vamos supor que eu paguei 50 mil no imobilizado. E o valor que eu estou estimando vender ele após 3 anos é de 15 mil. Qual é o valor depreciável? Por qual valor eu vou depreciar? Os 50 menos os 15, 35 mil. É o valor depreciável. O valor de custo menos o valor residual. Porém, se em algum momento tiver um cálculo de recuperabilidade e foi necessário fazer um ajuste para a perda, o ajuste para a perda diminui o valor do imobilizado. Diminui através de uma conta, né? Não é que vai mudar o custo dele. Muito bem, eu tenho que considerar também. Então, se houve um ajuste para a perda, eu tenho que pegar para calcular a depreciação o valor de custo menos o valor residual menos o ajuste para a perda. O que sobra é o valor depreciável. É por esse valor que eu vou fazer o cálculo de depreciação. Muito bem, vamos agora para o cálculo de recuperabilidade. Bom, no cálculo de recuperabilidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é o valor recuperável. E qual é o valor recuperável? É o maior valor entre o valor em uso e o valor justo líquido das despesas com vendas. Ou melhor, líquido das despesas para vender esse imobilizado. Quando eu estou falando de valor justo, eu estou falando de venda, né? Lembra? O valor justo é o que o cliente está disposto a pagar e o vendedor está disposto a receber. Então aí, numa negociação não forçada. Então estamos falando de uma venda. O valor justo é esse valor menos as despesas que eu terei para efetuar essa venda. Beleza. Esse valor eu comparo com o valor em uso, que nós já vimos também. O valor em uso é os fluxos de caixa de benefícios futuros trazido ao valor presente. Quando eu comparo esses dois valores do imobilizado, eu vou pegar o maior e considerar ele como valor recuperável. Com esse valor, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Aqui eu estava dizendo o que é, né? Quando eu tenho esse valor recuperável, eu comparo com o meu valor contábil. Lembrando, o valor contábil é o custo do imobilizado menos depreciação acumulada. Então, ao comparar, se o valor recuperável é menor que o valor contábil, eu tenho que fazer um ajuste para a perda. Se o valor recuperável for menor que o valor contábil, eu preciso fazer um ajuste para a perda. Qual é o valor do ajuste? É a diferença entre os dois. Agora, se o valor contábil for menor do que o valor recuperável, aí eu não faço nada. Deixo do jeito que está. Ok? Bom, de imobilizado, para ser um resumão, é basicamente isso. São os pontos mais importantes aí. Claro, tem outras coisas. É legal que é necessário que você leia a NBCTG do imobilizado e também do cálculo de recuperabilidade dos ativos. Tá bom? Então é isso aí. Vai para cima, estudando, tira as dúvidas. Se tiver dúvidas aí, quiser mandar e-mail para mim, pode mandar. Se não, escreve aí nos comentários da aula que eu vou respondendo para vocês. Legal? Forte abraço aí.